Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais uma aula de matemática sobre geometria espacial. Hoje nós vamos ver aqui o cone, né? Como é que funciona aí essa parte do cone, para calcular a área dele, volume. Então, vamos começar a ver aqui. Bem, então o cone ele é uma figura geométrica espacial parecido com esse chapéuzinho de criança que as crianças usam, esse formato mais ou menos aqui, que vocês estão vendo aqui nessa figura, né? Aqui na apresentação inicial, ele diz o seguinte, vamos... O plano aqui, no caso, seria essa base bem aqui, é como se fosse uma mesa, certo? E eu tenho aqui um círculo que foi colocado em cima dessa mesa, tá aqui o círculo. Aí bem aqui, ele diz que se você tiver por exemplo, um ponto que não pertence à mesa, tá aqui o ponto aqui acima. Se eu pegar e fazer alguns segmentos, pegando essa circunferência, ligando até lá, até esse ponto, ó, por exemplo, se eu traçar bem aqui um segmento, não ficou legal, mas vou botar de novo aqui. Se eu ligar aqui a circunferência até lá no ponto, ligar outra circunferência, ligar um segmento, outro segmento até no ponto, e assim eu ir fazendo, ligando esse segmento até lá no ponto, vai formar algo que nem isso aqui, ó, certo? Então nós teremos aí um cone circular. E bem aqui ele faz outras observações. A superfície do cone é formada por uma parte plana, o círculo, que é essa parte de baixo, ela é plana, né, aqui embaixo, que é a sua base, e uma parte não plana, que é a curva. Essa parte em volta aqui, ó, que isso aqui ela, na verdade, ela é uma curva, né? Se você observar bem, arredondada, é a superfície lateral. Então, o cone ele tem uma base circular, essa base aqui que vocês estão vendo aqui, ó, ela é circular. Ele tem uma superfície lateral, que é essa parte bem aqui, ele tem um vértice lá em cima, um elemento que fica lá no topo é chamado de vértice. Pessoal, só umas observações aqui do que eles estão falando aqui nessa parte toda aqui, vou fazer um resumo. Nós temos o cone reto e o cone oblíquo. Foi só um probleminha aqui, deixa eu parar bem aqui. Não, voltou. Nós temos o cone reto e o cone oblíquo. O cone reto, ele é em pezinho, tá? Aqui a base dele, circular, e quando você traça aqui uma linha, que é um segmento que passa aqui pelo meio do cone, essa linha bem aqui que eu estou fazendo aqui de vermelho, ó, quando ela é perpendicular à base, que a base aqui ela é circular, né? Então, se você observar bem, aqui essa linha perpendicular com essa base, ela forma um ângulo de 90 graus. Só botar aqui outra cor para vocês entenderem. Bem aqui assim, ó. Aqui ela forma um ângulo de 90 graus, né? Porque ele não está aceitando aqui fazer a escritura bem aqui. Então forma aí um ângulo de 90 graus para apagar essa parte que deu foi probleminha aqui na hora de escrever. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Aqui nesse canto, bem aqui forma um ângulo de 90 graus. Nesse caso, nós temos um cone reto, né, que eles chamam. Já nesse outro caso, quando essa linha aqui vier lá do vértice, porque aqui é uma linha que... Só tirar esse negócio aqui que ele está me atrapalhando. Parar bem aqui. Sim, então voltamos aqui, pessoal. Vamos continuar aqui nossa aula.
Só aumentar aqui um pouquinho esse zoom aqui para ficar melhor. Aproximar mais para vocês aí, eu acho que dá para ver melhor. Então, o cone oblíquo, essa altura aqui, ó, pessoal, a gente chama de altura aqui nesse caso, já que ela é diferente, né? A gente vê que é uma linha que vai aqui pelo meio do cone, ó, até o vértice. Aí aqui já ficou formando um ângulo diferente de 90 graus. Aí, nesse caso aqui, nós teremos um cone oblíquo. Basta lembrar, o cone reto ele é em pezinho, o cone oblíquo é torto, certo? Então, a altura do cone é chamada de... É uma reta perpendicular traçada do vértice até a base. Então, isso aqui, a altura, ela vai do vértice até a base. Ok? Pessoal, tem um outro elemento também importante aqui, ó. No cone reto, cada segmento de reta que liga o vértice a um ponto da circunferência da base é chamado de geratriz. Então, você tem bem aqui, por exemplo, o cone reto, ó. Se eu pego aqui esse ponto lá de cima, que é o vértice, até a base, eu começo a ligar pontos aqui para a circunferência, ó, cada segmento desse eu vou chamar de geratriz, certo? E também aqui tem uma observação quanto ao cone oblíquo, que é esse aqui, a altura dele vai ser uma linha reta da parte mais alta, né, do vértice. Se eu traçar aqui uma linha aqui na horizontal aqui, ó, não está ficando bem legal, mas a ideia é que seja horizontal. E se eu fizer aqui calcular aqui essa altura vindo de cima até embaixo, então essa altura aqui, essa linha aqui que nós vamos chamar de altura, essa mesminha aqui, ó, certo? Então, a altura no cone reto, ela é dada desse jeito aqui, né? A altura, nós já vimos, ela é dada assim, ó. A linha que passa pelo vértice e vai até a base. Já no cone oblíquo é diferente. Você tem que medir aqui essa linha reta que vai da base até o topo do vértice, ok? Vou dar uma paradinha bem aqui, tem um probleminha bem aqui. Sim, então bem aqui nós temos uma forma de calcular esses elementos do cone reto aqui. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, você pega ele, aqui ele está desenhado bonitinho. Se eu tirar, ó, observar ele assim de lado, eu estou olhando ele de lado apenas, eu posso observar que, pegando o vértice aqui, o ponto de cima, né, o vértice, e aqui uma extremidade da circunferência da base dele, e até o meio dessa base, eu pegar esses 3 pontos, eu tenho um triângulo. Então, esse triângulo, nele nós podemos observar o seguinte, ó. Eu tenho a base, a base, eu tenho aqui esse eixo do meio do cone, que ele vai me dar a altura do cone, né? Essa altura, ele é um dos catetos do triângulo retângulo. E essa parte de baixo aqui, que é outro cateto do triângulo retângulo, ela é o raio. Então, eu posso até indicar bem aqui para vocês que isso aqui é o raio da base, né? Essa base ela é igual a um cateto aqui no caso. Vai escrever direito aqui, mas a ideia é que seja aqui um cateto. Vou botar como sendo C. E bem aqui a altura é como se fosse um B. E aqui, essa parte aqui, que é a nossa geratriz, né? A geratriz, ela, que a gente vai chamar de G é geratriz aqui nesse caso, ela vai ser como se fosse o A. Vocês lembram que o A é a hipotenusa,
O B e o C são catetos. Aí tem aquele famoso teorema de Pitágoras, que ele diz que o quadrado da hipotenusa ele é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Então, aqui fica B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Então, aqui nesse caso aqui dessa figura, a gente pode ter isso aí. Aí bem aqui ele faz até uma observação, ó. Para refletir o que indica o outro cateto e a hipotenusa. Porque aqui você já tem que um cateto ele é a altura, né? Então, outro cateto que está aqui embaixo, ele indica justamente o raio, né, o raio da base, e a hipotenusa, que é o lado maior, bem aqui, ó, o lado A é o maior, indica justamente a geratriz. Aí aqui vai ter alguns cálculos. Olha, eu não vou me atentar muito nessa parte aqui da seção, porque aqui poderia ter uma figurinha melhor, mas eu não vou usar ela aqui não. Eu vou só fazer uma observação aqui quanto ao cone reto, que é aquele que fica em pezinho. Ó, tem um detalhe aqui, ó. Quando o cone é equilátero, que está botando essa observação bem aqui, ó. Se o cone ele for igual, nós vamos, se ele tiver, por exemplo, se você pegar uma parte dele, aqui você precisa tirar essa parte dentro do cone, né? Se eu tiro uma parte dele recortada, planamente, como está aqui, ó, como se fosse um plano, um triângulo, e eu tenho esses três elementos. Eu tenho as duas geratrizes, né? Geratriz igual, e eu tenho aqui o diâmetro, que o diâmetro é o dobro do raio. Então passa pelo meio aqui, eu tenho o diâmetro. Se esses três elementos forem iguais, então eu tenho um triângulo equilátero aqui, ó, no caso, ó, certo? É como se eles fossem iguais, os três elementos. Aí nesse caso, a geratriz, que é esse elemento bem aqui que fica do lado, né, o G, isso aqui, ó, esse ou então do lado de lá, ele está mostrando bem aqui também, ó. A geratriz é o dobro do raio, ou seja, esse G bem aqui, ele vai ser duas vezes esse R, certo? Duas vezes raio. Aí tem uma outra relação importante, isso aqui é importante você marcar para não esquecer, isso aqui vale para o triângulo cone equilátero, né? Se no caso for formado um triângulo equilátero aqui no meio, como foi mostrado aqui, ó. Uma outra observação é que esse H, a altura, ela é igual ao raio, que é esse raio da base, né? Esse raio que fica aqui embaixo, ó, ela é igual ao raio da base, vezes a raiz de 3. Então, para encontrar essa altura bem aqui também, eu posso pegar simplesmente o raio e multiplicar pela raiz de 3. Então, é importante vocês decorar isso aqui para resolver alguns problemas aí. Certo. Aí tem uma outra forma aqui, pessoal, para a gente calcular as áreas laterais, as áreas da base e a área total do cone. Como é que faz isso? É importante vocês também decorar essa relação bem aqui, ó. Que a área do setor, desse setor bem aqui, ó, a área desse setor, se você desenrolar a figura, né, desenrolar ela aí, você vai ver que a área do setor, o que acontece? Ela é proporcional a justamente o ângulo que aparece aqui, porque ele está dizendo a área do setor circular é proporcional à área do círculo. Então, se eu tenho bem aqui, a área desse setor, ela é proporcional à área do círculo, todinha aqui que pode ser formada nessa figura, porque aqui é uma parte, né? Uma parte de um círculo. Não está dando para fazer legal, mas é como se isso aqui fosse um círculo todinho. Então, essa parte aqui desse setor ela é proporcional à área desse círculo. Então, eu tenho a área do setor proporcional ao π raio ao quadrado. Esse R aqui está maiúsculo. Por quê? Porque esse R é essa distância bem aqui, ó. Ou seja, é a geratriz, essa mesminha aqui, ó.
certo? É a mesminha. Então, nesse caso aqui, se eu pegar essa figura e completar ela, eu tenho um círculo. Então, esse elemento aqui, a geratriz, vira um raio. Vira o raio desse setor. Então, essa área desse setor aqui, pessoal, ela é proporcional a πr ao quadrado, ou seja, ela todinha, né? Comparando com o ângulo, eu posso colocar, se isso aqui todinho é πr ao quadrado, aí se eu pegar, por exemplo, eu quero saber somente um ângulo em graus, ele vai corresponder a 360 graus. Essa área desse setor bem aqui, ó, esse ângulo que tem bem aqui, nesse canto, ele é proporcional também ao ângulo total do setor circular, do círculo. Ou então também eu posso dizer que a área do setor circular sobre πr ao quadrado é igual ao ângulo em radiano dividido por 2π, porque 360 graus vale 2π, certo? Ou então eu posso dizer que essa área do setor também é igual a L sobre 2πr, que é aquela outra demonstração também que relaciona o ângulo e o comprimento do setor circular, o comprimento aqui, o arco, né? Certo? Pode também usar essa relação. Eu vou passar aqui para a gente demonstrar aqui outra coisa. A área lateral do cone, ela é calculada dessa forma, πrg. Essa área bem aqui, ó. Essa área lateral aqui, só essa parte do lado, só isso aqui. Você calcula ela multiplicando π vezes o raio da base vezes a geratriz. Então, eu vou precisar aqui do raio da base e da geratriz. Para me calcular a área da base, nós já vimos na aula de cilindro. Então, eu vou multiplicar o π vezes o raio ao quadrado. E aí, para mim saber a área total do cone, eu vou somar essas duas, né? Pode somar. E aqui, no caso, pode ficar assim também. De uma forma mais simplificada, eu posso multiplicar π vezes o raio da base, vezes parênteses, o valor da geratriz, mais o raio da base. Então, pode aplicar essas equações que você vai encontrar aí. A área total de um cone. Aí eu tenho um exemplo bem aqui, que eu vou deixar para me fazer na próxima aula, senão o vídeo vai ficar muito grande. Encerrando aqui nossa aula. Vou encerrar. Espero que vocês estejam entendendo. Até a próxima.